No estudo bíblico de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Cristo e cultura no Novo Testamento, um livro publicado por James Thompson nesse ano de 2023, e nós estamos aí numa série de alguns vídeos, mini aulas aqui sobre esse lançamento, Cristo e cultura no Novo Testamento. Normalmente esse debate sobre Cristo e cultura gira em torno de teologia histórica, teologia filosófica, teologia sistemática e alguma análise cultural mais avançada. Mas esse livro do Thompson é muito bom porque ele vai trazer uma teologia exegética, uma teologia bíblica focada no Novo Testamento, sobre qual que era a relação da igreja primitiva, dos apóstolos, do Novo Testamento com a cultura. Se você não viu, esse não é o primeiro vídeo que a gente faz sobre ele. A gente já fez um vídeo sobre Jesus e Jesus nos evangelhos e a relação de Jesus com a cultura, que eu acho que vale muito a pena vocês verem antes de verem esse aqui. Então, vou deixar aqui nos cards para vocês e na descrição. E, gente, hoje nós vamos ver sobre Paulo, o apóstolo Paulo, como ele lidava com a cultura da sua época. E a gente vai focar especialmente em 1 Coríntios, e esse é o capítulo 3 do livro do Thompson sobre Cristo e cultura no Novo Testamento. Então, pessoal, é muito importante esses estudos para nós aprofundarmos nossa reflexão sobre como que a gente se relaciona com a cultura, sair de achismos ou apenas seguir a nossa tradição sobre isso. A gente precisa realmente aprofundar o livro do Thompson. O livro do Thompson eu estou achando muito bom, apesar de ter algumas divergências com ele. Eu acho que em alguns momentos ele deixou alguns livros de fora do diálogo. O empreendimento dele é muito grande, o livro tem mais de 300 páginas e ele propõe todo o Novo Testamento, então faltou algumas obras importantes na bibliografia, nas citações, na minha leitura, mas ele dialoga assim com muita obra muito boa e muito importante também nesses estudos, tá? É um livro um pouco mais técnico, mais ou menos nível intermediário da teologia, porque ele vai entrar em debates, ele vai fazer citação de fontes mais avançadas aí, talvez você não se sinta confortável para ler se você está começando a estudar teologia agora, tá? É por isso que ao assistir esses mini videoaulas aqui nossos, você pode ter uma visão geral do livro que é muito proveitosa, tá? Lembrando que essas aulas estou dando na escola bíblica da minha igreja, então cada vídeo aqui de, sei lá, 10, 15, 20 minutos no máximo, esse vídeo talvez seja até um pouco menor, eu dou lá em 1 hora, 50 minutos, o mesmo tema, um pouco muito mais aprofundado, com diálogos. Então, conversa comigo aqui, aproveita e dialoga comigo aqui nos comentários o que você está achando dessa série. Se você quer ter outros livros desse tema ou de outros temas, nós estamos aqui nos Estudos Bíblicos, aqui é uma série no nosso canal, tá? Então vamos lá. Nesse terceiro capítulo do livro do Thompson, ele vai começar a tratar sobre Paulo, ele vai ter mais alguns capítulos sobre Paulo interessantes também que eu vou trazer para vocês. Inclusive, eu vou tentar gravar hoje ou amanhã sobre Paulo e o multiculturalismo, tá? E ele vai focar um pouquinho em 1 Coríntios. Então, um grande debate que ele coloca, que é muito importante, será que existe uma contradição entre Jesus e Paulo? Por quê? O foco de Jesus, do ensino de Jesus, gira em torno do tema do reino de Deus, né? O reino de Deus está em todo lugar nos evangelhos sinóticos, até mesmo no evangelho de João. Se a gente pega Paulo, o reino de Deus aparece uma vez ou outra nas suas cartas, né? E Paulo foca muito na questão da nova criação inaugurada. Nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Existe uma contradição entre isso? Por que existe uma ênfase em um e não uma ênfase em outro? Gente, não há contradição nenhuma, porque são realidades sinônimas, tá? A inauguração do reino de Deus ainda não consumado, o reino de Deus será consumado quando Jesus voltar, é a mesma realidade dita de um outro ângulo, com uma outra analogia, da nova criação inaugurada que o apóstolo Paulo sempre coloca nas suas cartas, do novo homem, dessa nova realidade que nós temos em Cristo. Tudo bem? Então, nós podemos juntar numa só frase: é o reino neocriacional de Deus. É o reino que trouxe a nova criação do reino de Deus são realidades idênticas, ou seja, o fim dos tempos, tudo aquilo que era a da era vindoura, começou com Jesus, o reino de Deus, nova criação, novo êxodo, salvação e por aí vai, tá? Então são realidades sinônimas, que apenas são vistas, é a mesma realidade do mundo vindouro inaugurado, visto de perspectivas diferentes. Reino de Deus vê mais a questão da autoridade de Deus, de nossa submissão e lealdade a Ele, e a questão da nova criação vê mais a nossa nova natureza, nossa nova realidade, nosso novo coração transformado, esse nosso novo status, por exemplo, de justificados, adotados, santificados em Cristo Jesus. Tá? Então, Paulo, ele continua, e assim como Jesus, Paulo teve o mesmo empreendimento em relação à cultura. Existe, por um momento, uma
crise, por assim dizer, uma negação de certos valores culturais, mas, por outro lado, existe diálogo com a cultura, tá? Então, por exemplo, nós pegamos uma carta problemática, a carta não é problemática, a igreja de Corinto é problemática e Paulo está lidando com os problemas na sua primeira carta aos Coríntios, né? Se a gente pegar para o capítulo 1 ou 4, Paulo está lidando ali com problemas de divisões na igreja. E as divisões na igreja e todos os problemas subsequentes, eles partem dessa estrutura e dessa raiz de eles serem imaturos e terem uma mentalidade ainda muito pagã, trazendo para a fé cristã. Então, assim como os pagãos tinham lá os seus líderes, seus grupinhos, eles importam isso para a igreja e diz: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Qual que é a resposta de Paulo? Existe uma antítese entre os valores do reino de Deus, da igreja, existem limitantes da igreja que nos separam da nossa cultura e da cosmovisão que nos cerca. Tá? Então ele vai contrastar o tempo todo a sabedoria da cruz e a loucura deste mundo, e quando o mundo olha para a cruz é loucura, mas na verdade é a sabedoria de Deus. Quando o mundo olha para a cruz é fraqueza, mas na verdade é o poder de Deus para nos salvar. E a pregação do evangelho, que é o único meio que Deus estabeleceu para nossa salvação, nós ouvirmos a palavra do evangelho, o mundo vê isso como uma loucura, né? Então existem esses valores contrastantes e conflitantes entre os valores do reino, os valores da igreja e os valores deste mundo, dessa cultura, desse sistema caído e marcado pelo pecado, tá? Então é isso que ele começa a falar, que é igual Jesus lá, Jesus o tempo todo coloca que a sua nova comunidade, a igreja, ela tem valores distintos dos valores deste mundo, tá? Mas, num segundo momento, se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 5 de 1 Coríntios, ele está lidando ali com um rapaz, né, da igreja de Corinto que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Ele fala: olha, excluam esse rapaz, a coisa já é pública, vocês precisam entregar o corpo dele para o diabo, vocês excluir ele da comunhão dos santos, para que, quem sabe, ele seja restaurado, né? E aí ele fala assim: olha, em uma carta anterior, reparem que Paulo escreveu uma carta anterior que se perdeu, que os teólogos chamam de Coríntios A, né? 1 Coríntios seria Coríntios B. Então, Paulo escreveu uma carta que se perdeu, portanto, não é inspirada pelo Espírito, Deus não preservou, a igreja não preservou, portanto, nunca vai ser achada, literalmente nunca vai ser achada, é impossível achar essa carta hoje, e se achasse, não entraria no cânon, porque não foi preservada e ouvida na igreja, mas esse papo para outra hora, não é esse o debate aqui. Quando Paulo escreve essa carta, ele diz em 1 Coríntios 5,9: eu já vos escrevi que não vos associeis com os imorais. Só que ele fala: gente, não é os imorais deste mundo, porque seria necessário que vocês saíssem do mundo. Esse recurso retórico que Paulo usa nessa pergunta de 1 Coríntios 9 em diante, capítulo 5, verso 9 em diante, ele está dizendo exatamente isso. Não tem como nós sairmos do mundo, não tem como nós não nos associarmos com as pessoas deste mundo, e, portanto, nós precisamos nos relacionar com as pessoas deste mundo. Mas ele diz: olha, quando eu disse para vocês não se relacionarem com imorais, o imoral é o cara ou a pessoa que se diz cristão, só que age como um ímpio. Esse, Paulo diz, não vos associeis, não comam com ele, não tenham comunhão com ele, porque um falso irmão está denegrindo o evangelho, né? Mas, por outro lado, o ímpio que não está dizendo ser cristão, mas está vivendo conforme os seus pecados, Paulo vai dizer que a gente precisa se relacionar com ele. Nós não somos chamados para sair deste mundo, para criar mosteiros, para, sei lá, sermos arrebatados secretamente, não. Nós somos chamados para sermos luz deste mundo e sal dessa terra, como diz lá Mateus 5, no Sermão do Monte, né? Então, ele vai trazer mais um capítulo muito importante, que é 1 Coríntios 9. Eu estou citando tudo de cabeça aqui para nós ganharmos um tempo de reflexão. Depois vocês podem, com calma, pausar o vídeo, depois do vídeo, ler os capítulos, né? 1 Coríntios 9, Paulo vai dizer que ele se fez de tudo para com todos. Ele se fez judeu para ganhar os judeus, e aí ele usa um sinônimo. Ele se fez como se estivesse debaixo da lei, embora não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele se faz de gentios para ganhar os gentios, e aqueles que estão sem lei, ele se faz como se estivesse sem lei, mas ele não está sem lei, está debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E ele vai falar assim: olha, eu me fiz de tudo para com todos, para tentar ganhar o máximo número possível de pessoas. Bom,
Paulo está dizendo aqui, gente, não que ele se torna um pecador para ganhar um pecador, ele se torna um adúltero para ganhar um adúltero, um mentiroso para ganhar um mentiroso. Ele não está falando isso. Isso é um absurdo do absurdo. Se você interpreta dessa maneira, muito provavelmente é que você quer dar uma legitimidade para o seu pecado, para tentar ganhar uma pessoa para Cristo. O que Paulo está dizendo são coisas culturais, étnicas, de judeu e de não judeu, que podem ser conversadas, que podem ser dialogadas, que não são em si mesma pecaminosas ou em si mesma santas. Então, existe uma relação dialógica com Paulo. No termo técnico, essas coisas são adiáforas. Adiáforas significa que são periféricas. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, que nas minhas pregações de Gálatas vocês vão ver também. Vejam as pregações de Gálatas, gente, vai ilustrar muito bem o ponto aqui. Paulo, ele entende que se ele circuncidasse Timóteo em um determinado momento, ele teria mais liberdade e Timóteo teria mais portas abertas para evangelizar os judeus, por exemplo. Então ele vai lá e circuncida Timóteo. Em outros momentos, Tito, que era um dos seus pastores, do seu colegiado, era um grego, era um gentil, ele não circuncida Tito, porque não precisava, né? Só que isso são coisas que estão na cultura. A circuncisão, a partir do Novo Testamento, não tem mais valor nenhum, né? Só que, se for para eu evangelizar um judeu e eu precisar me circuncidar, eu vou fazer isso. Agora, o problema é quando você chega numa igreja ou numa comunidade cristã, ou coisa assim, e diz, olha, se você não se circuncidar, você não pode fazer parte da igreja de Cristo. Paulo vai dizer, então eu não vou circuncidar Tito. Porque essa coisa cultural, a circuncisão, né, que agora é cultural, ela se torna um marcador de alguém ser cristão. E para Paulo, o que distingue um cristão de um não cristão é uma fé genuína em Jesus Cristo e um amor que flui dessa fé, né? Então, por exemplo, se alguém disser, olha, eu vou evangelizar uma pessoa que tem um preconceito muito grande com álcool. Então, eu não vou beber álcool perto dessa pessoa, né? Para eu ter essa abertura maior de pregar o evangelho para ela. Mas se alguém me disser, olha, se você tomar uma gota de álcool, você não é cristão, eu vou falar assim, olha, então me passa a cerveja aqui que eu vou tomar na sua frente. Por quê? Porque isso mina e destrói, e perverte, e corrompe o evangelho, porque a salvação não é pelas obras. A Bíblia nunca proíbe, por exemplo, bebida alcoólica, ela proíbe você ficar bêbado. Então, você dizer que alguém não é cristão porque ingere moderadamente bebida alcoólica, isso é legalismo, isso é perverter o evangelho, e nas pregações de Gálatas eu explano isso assim de forma bem mais ampla do que nesse vídeo, tá? Então, qual que é a relação de Paulo com a cultura? É uma relação dialógica, é uma relação de diálogo. Existem coisas que são negadas porque são pecaminosas em si, existem coisas que não são pecaminosas, que podem ser dialogadas, coisas étnicas, coisas culturais, por exemplo, um certo tipo de vestimenta. Determinada cultura, eles usam óculos amarelos. Sei lá, uma invenção aqui na hora péssima, né? Então, não tem problema nenhum usar um óculos amarelo, né? Ainda, por exemplo, eu vou achar feio, mas se for para ganhar uma cultura, eu vou usar uma pena aqui na minha cabeça para evangelizar alguma tribo indígena. Só estou usando exemplos também na minha cabeça agora, tá? Não são exemplos do livro em si. Não tem o menor problema fazer isso. E Paulo vai argumentar nesse sentido e vai argumentar que nós precisamos interagir com a cultura. Nós não interagimos com falsos cristãos, porque senão a gente vai estar dando aval para o falso evangelho e para a falsa mensagem que eles estão pregando. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, converse comigo aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai ver sobre Paulo e o multiculturalismo. A gente vai focar um pouquinho lá em Gálatas 3. Eu vou tentar gravar isso o mais rápido possível para vocês. E também vou gravar um vídeo sobre a virgindade de Maria e o uso de Isaías 7 em Mateus 1. Se realmente Maria era virgem, existe um problema de tradução. O hebraico lá de Isaías não é a palavra virgem, então eu ainda vou gravar mais um. Talvez vocês tenham 3 estudos bíblicos nessa semana indo para o Natal, para nós nos prepararmos bem aí para o Natal, tá? Então é isso aí, Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.